que a espiritualidade me assista, a fim de conseguir, nesta singela palestra, levar a todos a compreensão do propósito da dor. E inicio com uma pergunta: o que é, na realidade, o nosso sofrimento? Falamos dos males que nos afligem nesta existência atual. E eles são reflexos de atos ou vivências passadas, e tanto podem ser próximos como podem ser muito remotos, muito antigos. Mas sempre atos da nossa inteira responsabilidade. Se não vejamos, sofremos desarmonias familiares porque em qualquer altura das nossas vidas geramos fatores desarmoniosos no seio da nossa família ou então numa outra família qualquer. Passamos por situações de desamor porquanto em qualquer ponto do nosso percurso vivencial não tivemos o devido respeito com o sentimento do amor. Brincamos com corações que nos quiseram bem, sem ligarmos sequer a esses sentimentos alheios. Percorremos a atual vida carregando uma qualquer deficiência ou traços de fialdade. Porque quando tivemos físicos perfeitos e fomos portadores de beleza, menosprezámos estes bens e eventualmente deles fizemos uso para prejuízo de terceiros. Sofremos no nosso viver de agora as dificuldades financeiras angustiantes e geradoras de sofrimento, de certeza, porque quando enfrentámos a prova da riqueza, não soubemos ou não quisemos dela fazer bom uso. Aproveitámos mal o muito que tivemos. Não quisemos dividir com os que pouco ou nada possuíam. E deixamos para último as dores físicas, aquelas que tantas vezes nos avassalam na forma de doenças graves e aflitivas, porque são os sofrimentos mais palpáveis e quantas vezes os mais dolorosos. Esses companheiros, os sofrimentos que nos levam a buscar o auxílio divino na procura de alívio ou de cura. Então perdemos a saúde porque também e sempre, de algum modo, nós do corpo fizemos mau uso. E esta má utilização do corpo pode ser tão variada quanto a nossa imaginação permita. Resulta de vícios, desregramentos, estados anímicos doentios, ansiedades incontroladas ou até medos avassaladores, quantas das vezes injustificados. O nosso corpo é um santuário, porque ele resulta da criação divina, devendo, portanto, merecer-nos todo o maior respeito. Qualquer atentado contra o corpo é sempre oposto ao Criador. E isso vai desenvolver em nós resgates da lei de causa e efeito, com reações contrárias à saúde. Também aqui a causa pode ser desta reencarnação ou de existências passadas. Porque a doença nunca deixará de nos procurar. E se merecedores, ela sempre nos encontrará. E encontra-nos como? Porque ela está impressa no nosso perispírito. Aquilo que moldou o nosso corpo atual, se estamos reencarnados, ou moldará o corpo futuro se estivermos desencarnados, o perispírito. Quantas vezes carregamos desarranjos ocasionados muito antes desta nossa reencarnação. Numa das belas falas do Sermão do Monte, o Mestre,
reportou-se aos aflitos, aos que choram, aos famintos, aos que buscam justiça, aos que sofrem perseguições. E a partir das exortações de Jesus, muitas comunicações consoladoras aconteceram. E aconteceram no transcorrer dos tempos, falando-nos da justiça das aflições, das suas causas anteriores ou das causas atuais. Numa mensagem atribuída ao espírito Fénelon, que viveu no século XVII, lemos a respeito dos tormentos voluntários uma espécie de sofrimento muito curiosa, porque esse sofrimento provém dos nossos vícios morais. Isto é, sofrimento que causamos a nós mesmos voluntariamente. E Fénelon diz-nos assim: o homem, como que de propósito, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. De imediato pensamos que jamais criaríamos sofrimentos para nós mesmos. Afinal, todos desejamos o melhor. No entanto, prosseguindo na mensagem de Fénelon, ele dá-nos um simples exemplo. Haverá maiores sofrimentos que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão sempre agitados, preocupados, ansiosos. O que não têm e os que os outros possuem causam-lhes insónias e mal-estar. Vejamos como realmente nos incomodamos com muitas coisas que não nos deveriam perturbar. Intervimos demasiado na vida alheia sem necessidade. Tiramos conclusões precipitadas, gerando em nós falsas ideias, baseadas em algo que achamos, que ouvimos ou até em meros boatos. Esses são sofrimentos voluntários. Sofrimentos que criamos para nós próprios sem nenhuma necessidade. Também geramos inúmeras aflições para a nossa vida diariamente. Apenas porque somos invejosos, somos inseguros, maldizentes ou ciumentos. E isto é bem diferente das grandes provações da vida, que sempre são experiências educativas. Ou mesmo as nossas expiações, porque elas ensinam-nos ao mesmo tempo em que nos permitem saldar as dívidas com as leis morais, com as leis divinas. Observando as características da sociedade atual, percebemos quantos sofrimentos voluntários, quanta dor trazemos às nossas vidas sem precisar. Será que não nos bastam os desafios da encarnação? As lutas de um mundo com tantas dificuldades? Será que alguns de nós temos prazer em sofrer? Se gostamos, isso demonstra um certo desequilíbrio e mostra-nos uma necessidade urgente de buscarmos auxílio terapêutico. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o medo de a contrair. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na nossa família. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os nossos próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a nossa própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros.
Não é injúria, é o nosso orgulho ferido. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior mal é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós próprios. Existem pessoas que, quando coagidas pelo sofrimento, se tornam revoltadas, agredindo os que vivem ao seu redor, como querendo desforrar-se da dor que os esmaga. Outros existem que se tornam amargos, alheios a tudo que os rodeia, não se importando com nada mais senão com a sua própria dor. Para essas, o mundo é cinzento, sombrio, nada apresentando de bom. Para eles, a vida perdeu o brilho e vivem a rememorar os padecimentos suportados, chegando por vezes a tornarem-se pessoas de difícil convivência pela sua constante lamentação. Mas outras têm o condão de transformar as experiências dolorosas em ações altruístas e humanitárias. Recordamos uma atriz, nascida na Bélgica, Audrey Hepburn, filha de um banqueiro britânico-irlandês e de uma baronesa holandesa, descendente de reis ingleses e franceses. Ela tinha nobreza no sangue. Foi a terceira maior lenda feminina do cinema, a quinta artista e a terceira mulher a ganhar os 4 principais prémios do espetáculo norte-americano: o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony. Quando tinha apenas 9 anos, seus pais divorciaram-se. E para mantê-la afastada das brigas familiares, sua mãe enviou-a para um internato na Inglaterra. Ela apaixonou-se perdidamente pela dança e estudou balé. Contudo, com o eclodir da Segunda Guerra Mundial, porque a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, como sabemos, tudo se modificaria na sua vida. Sua mãe, temendo bombardeamentos na Inglaterra, levou-a sob protestos para a Holanda. No entanto, foi pior a emenda do que o soneto, porque aconteceu a invasão nazi da Holanda. A vida da família passou por uma série de provações. Para sobreviver, muitas vezes, Audrey precisou alimentar-se com folhas de tulipa. Se ela sofria, e outras tantas pessoas como ela sofriam, ela precisava fazer alguma coisa. Envolveu-se com a resistência e viu muitos dos seus parentes serem mortos na sua frente. Para angariar fundos, ela participou de espetáculos clandestinos, aproveitando para levar importantes mensagens nas suas sapatilhas. Com o final da guerra, a organização que mais tarde daria origem à Unicef chegou com comida e suprimentos, salvando a vida de Audrey. Ela jamais esqueceu isso. E em 1987 deu início ao mais importante trabalho da sua vida, o de embaixatriz da Unicef. Essa tarefa foi extremamente facilitada graças ao domínio fluente que ela tinha de 5 idiomas: o francês, o italiano, o inglês, o holandês e o espanhol. Ela passou os seus últimos anos em incansáveis missões pela Unicef, visitando países, dando palestras e promovendo concertos em benefício de muitas causas humanitárias. Ela dizia que tinha uma dívida para com a Unicef por lhe ter salvo a vida e dessa forma tentava resgatar essa dívida. Então vemos
que as dores podem ser as mesmas. A maneira pela qual cada um de nós as recebe é que é diferente. E isso concede-nos felicidade ou infelicidade. Alguns se engrandecem na dor, outros se amesquinham, se infelicitam. A decisão é pessoal. Aprendamos com os bons e saudáveis exemplos. Ninguém vive sem sofrer. Façamos então das nossas agruras motivos de engrandecimento próprio. Quando as dores nos chegarem com maior intensidade e a soma das dificuldades nos parecer insuperável, abriguemo-nos na oração. Alcemos o nosso pensamento a Jesus, que é nosso médico e nosso amigo, e roguemos novas forças, a fim de que não venhamos a naufragar a meio do caminho. Recordemos que antes de nós, milhares de criaturas vivenciaram problemas, mais ou menos dolorosos que os que nos assaltam, e muitas delas venceram. Venceram as dores, venceram as questões, agigantaram-se na vitória. Lembremos, além disso, que outras tantos milhares de criaturas vivem hoje dramas de maior complexidade que os nossos. E prosseguem, muitos quase a desfalecer. São os que se encontram muito abaixo da linha da pobreza, a quem falta o pão que lhes possa garantir a subsistência. Alguns deles, pais e mães, que além da sua própria fome, têm a alma trespassada pelos lamentos dos filhos, que lhes pedem algo com que saciar o estômago. Mães que, ante a própria desnutrição, ouvem seus bebés chorarem pelos seios secos que elas lhes ofertam. Pessoas que sofrem a perda de todos os bens materiais, levados pela força da natureza, que muitas vezes a natureza se insurge com terremotos, tsunamis, tempestades, enchentes e deslizamentos. Doentes terminais ante dores excruciantes, que desejariam pudessem cessar, e no entanto, eis que elas, as dores, não os abandonam, nem se mostram propensas a diminuírem. Talvez pensemos que cada qual sabe da sua própria dor, e é verdade. No entanto, devemos lembrar que a ninguém é concedido fardo maior do que aquele que possa suportar. E ao demais, como somos ovelhas do aprisco do celeste pastor que é Jesus, Ele nos assegurou que com Ele todo o jugo é suave, todo o fardo é leve. Por isso, a oração é tão importante, colocando-nos na predisposição a receber suas bênçãos, que são sempre de profundo amor. E agora, fortalecidos, disponhamo-nos a vencer as batalhas que se nos apresentem, uma a uma. Formulemos sempre o propósito de dar um passo de cada vez, não desejando resolver tudo numa única empreitada. Não temos força para isso. O dia tem 24 horas. Idealizemos vencer a primeira hora, depois a segunda, até que o dia se complete. E quando nos prepararmos para o repouso físico, esgotadas as horas do trabalho profissional, esgotadas as tarefas do lar ou do estudo, agradeçamos a Jesus essa etapa que vencemos. Amanhã será um novo dia. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio
ensinar-nos às criaturas. Mas para aqueles que, ao contrário, nada esperam após esta vida, ou que simplesmente disso duvidam, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhes mitiga a amargura. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Seu jugo é a observância da lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Era um dia muito quente de verão. Apesar do calor, a vida deveria seguir o seu curso normalmente. Um jovem trabalhador acordou cedo, como era seu hábito, e enfrentou a alta temperatura com bom ânimo e coragem. Trabalhou o dia todo, atendeu pessoas e suou muito. Ao final da tarde estava exausto. Gostaria de ir para casa, tomar um bom banho, descansar, mas ainda teria que enfrentar uma sala de aula que nem sequer tinha ar-condicionado. Sou um infeliz, pensou consigo mesmo. Mas o que fazer? Era preciso ir para a universidade, pois era cumpridor dos seus deveres e a responsabilidade chamava-o. Jogou rapidamente um pouco de água fresca no rosto, apanhou a habitual pasta com os materiais de estudo e lá se foi. Caminhava pelas ruas e sentia mais e mais o desconforto do calor. A roupa estava úmida de suor e ele sentia-se cada vez mais infeliz. Lamentava-se pensando: oh, vida dura, não ter tempo sequer para tomar um banho, para aliviar a canseira. Isto é demais. Ao menos se eu tivesse um carro para não ter que enfrentar este calor infernal do asfalto. E lá ia ele subindo uma ladeira, cabisbaixo, mergulhado nos próprios pensamentos, quando ouviu, ao longe, uma alegre melodia que alguém cantava e entrecortava com um lindo assobio. Era uma musicalidade de alegria. Olhou para trás, mas não viu ninguém. Intrigado com a música que se tornava mais próxima a cada passo, percebeu que à sua frente algo se movia muito lentamente. Apressou o passo e foi-se aproximando do homem que se arrastava lentamente, ladeira acima, com o auxílio das mãos. O homem não tinha pernas e um tapete de borracha envolvia o que restava das suas coxas. Aquele tapete eram os seus sapatos. Como o seu andar era demasiado lento, ele podia cantar e assobiar, admirar a paisagem, agradecer a Deus pela vida. O jovem, diante daquela cena, sentiu-se profundamente constrangido. Como pudera, por tão pouco, ter-se deixado levar por tamanha ingratidão e infelicidade? Olhando a situação daquele homem, que se movia com tanta dificuldade e mesmo assim expressava a sua alegria, agora o jovem ergueu a cabeça e seguiu com outra disposição e ânimo. Agora ele já não se achava a mais infeliz das criaturas, só porque o suor e o cansaço o incomodavam no momento. Podemos assim tirar algumas conclusões. O sofrimento tem a dimensão que nós lhe dermos. Por vezes, mergulhamos de tal forma nos próprios problemas que não percebemos que eles são pequenos demais
para nos tirar a disposição e a alegria de viver. Há momentos em que as nossas lágrimas nos impedem de perceber o remédio. Remédio que muitas vezes está ao alcance das nossas próprias mãos. E às vezes é preciso que se apresente uma situação mais grave que a nossa, ou um problema maior que o nosso, para que possamos aliviar as reais dimensões dos nossos sofrimentos. Claro que isto não quer dizer que devemos ignorar as dificuldades que surgem no caminho, mas devemos estar atentos para não permitir que as nossas dores nos tornem egoístas e insensíveis. É importante refletir sobre o que leva uma pessoa sem pernas, uma pessoa que se arrasta pelas ruas, a fazer isto alegremente, em vez de reclamar e se considerar o mais infeliz dos seres. Com certeza, essa pessoa entende que a reclamação não tornaria a sua situação melhor. Mas a alegria, essa sim, faz o sofrimento desaparecer. Assim, por uma questão de inteligência, por uma questão de bom senso, quando a situação estiver muito difícil, lembremos-nos desse homem. Em vez de subir a ladeira chorando, ele subia a ladeira cantando e assobiando. Afinal de contas, podemos tirar a conclusão final. Se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É a nossa opção. Pela vossa atenção, muito obrigado.